Quando falamos de vampiros e lobisomens, muitos de nós pensamos em lendas europeias, castelos góticos ou aldeias medievais. Mas sabia que estes mitos têm raízes muito mais antigas? Para compreender a verdadeira origem destas criaturas, precisamos de viajar até ao alvorecer da própria civilização e até a Suméria, o berço da humanidade. Neste vídeo, vamos explorar como as crenças dos antigos sumérios moldaram os primeiros contos de vampiros e lobisomens. Prepare-se para uma viagem de regresso no tempo repleta de mistério, mitologia e terror. As origens dos mitos mais assustadores da nossa história não começam nos castelos europeus ou nas aldeias perdidas em florestas escuras. Para os descobrir, temos de viajar muito mais para trás no tempo, até ao início da própria civilização. Imagine um vasto e fértil vale entre os rios Tigre e Eufrates, um lugar que hoje conhecemos como Mesopotâmia, onde há mais de 5.000 anos floresceu a Suméria, a primeira grande civilização da humanidade. Aqui, no coração desta terra antiga, os sumérios começaram a captar em tábuas de argila os primeiros sinais de crenças que, séculos mais tarde, alimentariam as lendas dos vampiros e dos lobisomens. Mas quem eram os sumérios? Esta civilização não só construiu cidades imponentes como Uruk, Lagak e Ur, como também lançou as bases para o que hoje entendemos como sociedade organizada. Foram os primeiros a inventar a escrita, o comércio, a astronomia e até conceitos de justiça e governo. Mas, para além das suas realizações terrenas, a sua visão do universo estava imbuída do sobrenatural. Para eles, o mundo não era apenas o que era visível, era um equilíbrio delicado entre os reinos dos deuses, dos demônios e dos humanos. Tudo tinha um significado místico, desde as estrelas no céu às sombras à espreita na noite. Os sumérios acreditavam que a vida humana estava intimamente ligada ao mundo espiritual, mas esta ligação nem sempre era pacífica. Nas suas histórias, o universo era habitado por divindades poderosas como Enlil, o deus do ar, e Enki, o deus da água e da sabedoria. Mas havia também uma multidão de seres intermédios que, embora não tivessem o poder dos deuses, podiam influenciar a vida dos humanos para o bem e ou para o mal. E é aqui que entramos num território obscuro e fascinante. Os textos sumérios falam-nos de espíritos e demônios que não descansavam, almas que ficavam encurraladas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Estas entidades, segundo os sumérios, deambulavam pelas cidades em busca de algo que lhes permitisse aliviar o seu sofrimento eterno. Um dos seres mais temidos na mundividência suméria eram os Edmu, espíritos inquietos daqueles que morreram violentamente ou que não receberam os rituais funerários apropriados. De acordo com tábuas antigas, a alma de uma pessoa falecida precisava de ser homenageada com oferendas de comida e libações para garantir que descansava em paz no Kur, o submundo sumério. Mas se fossem esquecidos ou se morressem sem que ninguém realizasse estas cerimônias, o seu espírito permaneceria preso no mundo dos vivos. O Edmu era descrito como uma presença etérea, um ser que podia entrar silenciosamente nas casas durante a noite. Mas não era apenas uma sombra inofensiva, dizia-se que absorvia a energia vital das suas vítimas, drenando-as lentamente até ficarem fracas, doentes ou mesmo mortas. Em alguns relatos, os Edmu não só drenavam a essência vital das suas vítimas, como também se alimentavam do seu sangue. Parece-lhe familiar? Sim, esta é provavelmente uma das primeiras menções documentadas daquilo que séculos mais tarde conheceríamos como vampiro. Mas a ligação não termina aí. Os sumérios viam Edmu não só como uma ameaça física, mas também como uma causa de infortúnios invisíveis. Se alguém adoecesse subitamente ou uma família sofresse uma série de infortúnios inexplicáveis, presumia-se que um Edmu estivesse presente, rondando em busca de vingança ou alimento espiritual. Para se protegerem, as pessoas recorriam a amuletos e encantamentos, alguns dos quais ainda podem ser lidos em tábuas de argila que sobreviveram até aos dias de hoje. É incrível pensar que os primeiros rituais de exorcismo tenham as suas origens nesta cultura antiga. Os sumérios não eram estranhos ao medo da escuridão. As suas noites, iluminadas apenas pelas fracas chamas das lamparinas de azeite, eram repletas de mistérios e sons que, na ausência de explicações científicas, eram atribuídos ao mundo espiritual. A ideia de que uma entidade invisível se podia esconder nas sombras e tirar-lhe a vida não era apenas uma história para assustar as crianças, era uma crença profundamente enraizada na sua percepção da realidade.
É fácil imaginar os habitantes da Suméria fecharem-se nas suas casas ao cair da noite, murmurando preces aos deuses e colocando amuletos de proteção nas suas portas para afastar as visitas destes espíritos famintos. No entanto, os Edmu não eram as únicas criaturas sobrenaturais que aterrorizavam os sumérios. No seu mundo espiritual, existiam também os Udug, uma categoria mais abrangente de demônios que podiam ser tanto benevolentes como malignos. Enquanto alguns Udug serviam de guardiões ou mediadores entre os deuses e os humanos, outros eram descritos como portadores de infortúnio e doença. A linha entre o bem e o mal, entre o humano e o monstruoso, sempre foi tênue na mitologia suméria, e este conceito seria mais tarde refletido em lendas de criaturas híbridas, como os lobisomens. Há milhares de anos, nas terras férteis entre os rios Tigre e Eufrates, o povo sumério vivia sob a sombra constante do desconhecido. Numa época em que os dias eram guiados pela luz do sol e as noites eram preenchidas por um silêncio assustador, sentiam que o mundo era muito mais do que aquilo que conseguiam ver. A escuridão não era simplesmente a ausência de luz, mas o reino de forças invisíveis, de espíritos e seres que espreitavam nas sombras, esperando o momento certo para reivindicar algo dos vivos. Um desses espíritos, temido e respeitado em igual medida, era o Edmu, uma criatura que acabaria por se tornar a base dos mitos dos vampiros que perduram até aos dias de hoje. Para os sumérios, a vida e a morte estavam intimamente ligadas ao mundo espiritual. Após a morte, um indivíduo não desaparecia simplesmente, sua essência, o seu Zi, passou para o submundo conhecido por Kur. Este não era um lugar de descanso, mas antes uma espécie de existência sombria e monótona. No entanto, para que este trânsito fosse bem-sucedido, era necessário que os vivos cumprissem determinados rituais fúnebres. O corpo tinha de ser enterrado adequadamente, acompanhado de oferendas de comida e bebida para garantir que o espírito pudesse encontrar o seu caminho e não ficar preso no mundo dos vivos. Mas o que acontecia quando estas cerimônias não eram realizadas corretamente? O que aconteceria se alguém morresse violentamente, sem que o seu corpo pudesse receber os rituais necessários? Nestes casos, a alma do defunto não encontrava paz e era transformada num Edmu. O Edmu era descrito como um espírito inquieto, um ser invisível que vagueava pelas casas e pelos campos, procurando algo que acalmasse o seu tormento. De acordo com as tábuas sumérias, estes espíritos eram extremamente perigosos porque não se limitavam a vaguear sem rumo, precisavam de comer para sustentar a sua existência. Mas os Edmu não se alimentavam de comida nem de bebida. O seu sustento vinha da essência vital dos vivos. Este espírito podia entrar silenciosamente nas casas durante a noite, aproximar-se das pessoas adormecidas e drenar a sua energia. Relatos sumérios referem que este processo deixava as vítimas enfraquecidas, doentes e até mortas nos casos mais extremos. Em alguns textos, o Edmu é descrito a beber o sangue das suas vítimas, um pormenor que certamente ressoa com imagens modernas de vampiros. A ideia de um ser que pudesse sugar a vida dos vivos era aterradora para os sumérios. Numa sociedade tão profundamente espiritual, onde cada aspecto da vida estava ligado a deuses e rituais, o Edmu representava uma ruptura na ordem natural. Era um lembrete constante de que a morte nem sempre era o fim e que o que não se via podia ter um impacto devastador no mundo dos vivos. Este medo era tão forte que deu origem a toda uma série de práticas para se proteger destes espíritos. Os sumérios colocavam amuletos nas portas das suas casas e recitavam encantamentos para afastar o Edmu. Havia até sacerdotes especializados em realizar rituais de purificação para apaziguar estes seres e devolvê-los ao submundo. O mais perturbador no Edmu era que não afetavam apenas o corpo, mas também o espírito e o ambiente das suas vítimas. As tábuas mencionam que podem causar doenças inexplicáveis e infortúnios familiares. Se uma pessoa começasse a passar por uma fase de azar ou sofresse de uma doença que parecia não ter cura, presumia-se que um Edmu estava por trás. A ideia de que uma entidade invisível se pudesse esconder nas sombras e trazer tanto sofrimento teve repercussões profundas numa sociedade que vivia constantemente à mercê dos elementos e do desconhecido. Mas o Edmu não estava sozinho no panteão sombrio dos seres sobrenaturais dos sumérios. O Udug, outro tipo de espírito, partilhava o mundo com os vivos e também podia causar o caos. Os Udug, no entanto, eram uma categoria mais complexa. Ao contrário dos Edmu,
que eram exclusivamente maus, os Udug podiam ser tanto benevolentes como malévolos, dependendo da sua natureza e da forma como interagiam com os humanos. Alguns Udug agiam como guardiões ou mediadores entre os deuses e os homens, mas aqueles que eram hostis podiam trazer doenças, destruição e caos. A ligação entre o Edmu e o Udug com os medos nocturnos dos Sumérios é evidente. Viveram numa época em que a medicina era rudimentar e as causas de muitas doenças e infortúnios eram um mistério. Se um membro da família adoecesse subitamente ou uma plantação fosse devastada por uma praga, a explicação mais lógica era que havia um espírito por trás. Os sacerdotes sumérios, agindo como uma espécie de exorcistas, realizavam rituais complexos para identificar e expulsar estas entidades. Em alguns casos, as tábuas registram como estes rituais envolviam oferendas de comida e bebida, não só para apaziguar o espírito, mas também para o atrair e selar no submundo. No vasto mundo espiritual da antiga Suméria, não existiam apenas espíritos famintos como os Edmu ou os imprevisíveis Udug. Existiam outros seres, muito mais físicos e aterradores, que habitavam as sombras desta civilização. Os Sumérios, rodeados por um ambiente onde os animais e a natureza eram parte essencial do seu cotidiano, desenvolveram histórias que ligavam os humanos às criaturas selvagens. Destas crenças surgiram histórias sobre a transformação animal, sobre a linha tênue entre o que é humano e o que é bestial. É aqui que encontramos um dos mais antigos precedentes daquilo que hoje conhecemos como lobisomens, os mitos do Lamashu e de outros seres sobrenaturais relacionados com a metamorfose. Para os Sumérios, a transformação animal não era um conceito estranho. A sua visão do mundo estava profundamente enraizada na crença de que os deuses podiam assumir formas de animais e que alguns humanos podiam ser punidos ou abençoados com essa capacidade. Mas, como muitas coisas na Suméria, esta transformação nem sempre foi uma dádiva. As tábuas de barro que sobreviveram à passagem do tempo falam de criaturas como Lamashu, uma figura demoníaca feminina que personificava o terror do incontrolável. Embora o Lamashu não fosse propriamente um lobisomem, é impossível ignorar a forma como este ser plantou as sementes de uma ideia que evoluiria ao longo do tempo, a do ser humano que perde a sua humanidade e se torna uma besta. O Lamashu era uma criatura temida por todos. Dizia-se que era filha de Anu, o deus do céu, e por isso tinha poderes divinos que usava para o mal. A sua aparência era grotesca, uma mulher com cabeça de leoa, asas de pássaro e garras afiadas. Era descrita como uma figura que espreitava à noite, especialmente nas florestas e campos junto às aldeias, onde procurava vítimas vulneráveis, principalmente crianças e mulheres grávidas. A sua ligação com os animais era intensa. Segundo as histórias, Lamashu podia invocar e controlar lobos e outros animais selvagens para ajudarem na sua tarefa de causar o caos. Neste contexto, a ideia de se tornar um animal não era um símbolo de liberdade, como poderia ser interpretado noutras culturas mais recentes, mas uma maldição. A transformação envolveu perder o controle, ceder aos instintos primitivos e deixar a civilização para trás. Os relatos sumérios referem que aqueles que caíam sob a influência de Lamashu ou de outros demônios associados podiam sofrer uma espécie de metamorfose espiritual, assumindo as características de feras selvagens. Isto nem sempre foi literal, mas a mensagem era clara, e a alma humana podia ser corrompida ao ponto de se tornar indistinguível de um predador animal. Um dos aspectos mais interessantes destas histórias é a forma como os sumérios ligavam a transformação animal à lua, um tema que também está presente nos mitos modernos dos lobisomens. Para os sumérios, a lua não era apenas um objeto celeste, era um símbolo poderoso que influenciava os ciclos da vida, da fertilidade e da loucura. Nas noites de lua cheia, quando a luz da estrela iluminava a terra de uma forma sinistra, os campos e as florestas tornavam-se lugares ainda mais perigosos. Os lobos, cujas alcateias deambulavam pelas planícies, eram vistos como mensageiros de forças sobrenaturais. Neste ambiente, os limites entre o homem e o animal eram facilmente confundidos, e não era incomum ouvir histórias de pessoas que afirmavam ter visto figuras humanas a correr ao lado de lobos na escuridão. Mas nem tudo estava relacionado com o medo. Em alguns relatos, a transformação animal tinha também um propósito ritual. Os xamãs sumérios, que funcionavam como intermediários entre os mundos espiritual e humano, usavam frequentemente peles de animais durante as suas cerimônias para canalizar a força e o instinto dos animais.
Embora estes rituais fossem vistos com respeito, tinham também uma componente perturbadora. A ideia de tornar-se um animal significava entrar em território perigoso, onde a essência humana poderia ser perdida para sempre. E se alguém não conseguisse regressar dessa transformação simbólica? Esta questão provavelmente alimentou mitos sobre os humanos se transformarem em bestas e nunca mais recuperarem a sua forma original. Na rica mitologia suméria, o lobo ocupava um lugar especial. Era uma criatura que representava perigo e força, um predador cuja presença era impossível de ignorar. Os lobos não eram apenas ameaças reais na vida cotidiana dos sumérios, mas também se tornaram símbolos do selvagem e do indomável. Este respeito e medo foram transferidos para histórias sobre humanos que, por vontade própria ou por maldição, adotaram as características destes animais. Embora os textos não falem diretamente de lobisomens no sentido moderno, é evidente que os conceitos de transformação e corrupção animal estavam profundamente enraizados na psique destas pessoas. Uma das histórias mais assustadoras que sobreviveram desta época é a de Enkidu, companheiro de Gilgamesh na famosa Epopeia de Gilgamesh. Enkidu não era um lobisomem, mas foi criado como um ser selvagem, um homem que vivia entre animais, caçando e comportando-se como eles. A sua história, embora diferente, reflete o medo e o fascínio que os sumérios sentiam pela ideia de animalidade. Quando Enkidu finalmente se civiliza e é trazido para o mundo dos homens, a sua transformação representa um regresso à ordem. Mas a memória da sua vida selvagem está sempre presente, como um lembrete de que todos os humanos, no fundo, têm uma ligação com os animais. No mundo antigo dos sumérios, cada elemento da natureza tinha um significado profundo, uma ligação invisível com as forças divinas e espirituais que governavam a sua existência. De entre todos estes elementos, dois símbolos se destacavam com um poder quase hipnótico, o sangue e a lua. Para os sumérios, ambos eram muito mais do que aparentavam ser. O sangue não era apenas o líquido que lhe corria nas veias, e a lua não era apenas uma esfera que adornava o céu noturno. Ambos eram portais para o desconhecido, para a vida e a morte, para a ordem e o caos. Nestes símbolos encontramos a origem de muitos dos mitos que perduraram ao longo dos tempos, incluindo os dos vampiros e dos lobisomens. Imagine por um momento a vida na Suméria. As noites eram longas e escuras, iluminadas apenas pela luz pálida da lua. Não havia iluminação pública nem eletricidade, e as sombras pareciam ter vida própria. Para os sumérios, a lua não marcava apenas a passagem do tempo, era um lembrete constante dos ciclos da vida. A estrela nasceu, cresceu, desapareceu e renasceu, refletindo os mistérios do nascimento, da morte e do renascimento. Mas a lua também tinha um lado perturbador. A sua luz fria e distante era vista como um reflexo do submundo, um lugar onde as almas dos mortos vagueavam eternamente. É por isso que, durante as noites de lua cheia, os sumérios acreditavam que o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se tornava mais fino. Era o momento perfeito para as forças sobrenaturais, fossem os Edmu, os Udugo ou até mesmo os lobos, se manifestarem. A relação entre a lua e os lobos não era apenas uma questão de mitologia, mas também de observação. Os sumérios, assim como outros povos antigos, repararam que os lobos pareciam ser mais ativos e vocais durante as noites de lua cheia. Uivavam para o céu como se estivessem a invocar algo, e esta ligação com a estrela da noite dava-lhes um ar sobrenatural. Os lobos eram meros animais ou eram mensageiros de forças maiores? No imaginário sumério, os lobos não eram apenas símbolos de perigo, mas também de transformação. E, tal como noutros aspectos da sua cultura, esta ligação estava misturada com o simbolismo do sangue. Para os sumérios, o sangue era o cerne da vida. Acreditavam que o Zi, o espírito vital que ligava os humanos aos deuses, residia no sangue. Quando alguém morria, o seu sangue já não corria, e com ele a sua essência separava-se do seu corpo. No entanto, o sangue derramado em circunstâncias invulgares, como uma morte violenta ou um sacrifício, tinha um significado especial. Era visto como uma ponte, algo que podia atrair a atenção de espíritos ou até mesmo de deuses. Nos rituais religiosos, o sangue era utilizado como uma oferenda poderosa, capaz de apaziguar ou invocar forças sobrenaturais. Mas o sangue era também um símbolo de ameaça. Se fosse derramado incorretamente,
poderia atrair entidades como os Edmu, que procuravam alimentar-se da vitalidade perdida. Os sumérios temiam que o sangue derramado em momentos de raiva ou vingança pudesse corromper a alma da pessoa que o derramava, ligando-a às forças obscuras do submundo. E não tinham medo apenas dos espíritos, também existiam lendas sobre humanos que bebiam sangue para ganhar poder. Estes indivíduos eram vistos como seres que quebraram as barreiras entre o humano e o divino, entrando em território proibido. Aqui encontramos os primeiros ecos dos vampiros, criaturas que não só consomem sangue, como também estão condenadas a uma existência entre a vida e a morte. A ligação entre a lua e o sangue tornou-se ainda mais evidente durante os eclipses lunares. Quando a lua, normalmente pálida e serena, se tornava vermelha, os sumérios interpretavam este fenômeno como um sinal de perigo iminente. Diziam que a lua estava a sangrar, uma manifestação dos conflitos entre os deuses ou um presságio de infortúnio. Foi um momento tenso, em que as forças da ordem e do caos pareciam estar em guerra. Durante estes acontecimentos, os sacerdotes realizavam rituais urgentes para proteger a comunidade de qualquer catástrofe espiritual que pudesse ser desencadeada. O simbolismo do sangue da lua estava também profundamente enraizado nos ciclos da vida humana. Os sumérios observaram a ligação entre o sangue e a fertilidade, especialmente nas mulheres. Para elas, o ciclo menstrual estava sincronizado com os ciclos da lua, um fenômeno que viam como prova de que a própria vida estava ligada ao poder da estrela noturna. No entanto, esta ligação também carregava um ar de mistério e perigo. O sangue menstrual era considerado um símbolo de criação e potencial destruição. Podia ser utilizado em rituais para proteger uma comunidade, mas também se acreditava que podia atrair espíritos malignos se não fosse manuseada corretamente. Nas profundezas das antigas tábuas de argila que narram a epopeia de Gilgamesh, o poema épico mais antigo do mundo, encontramos fragmentos de histórias que ainda hoje nos são familiares, embora envoltas no véu de milênios. Por entre aventuras heróicas, deuses caprichosos e reflexões sobre a mortalidade, esconde-se uma pista perturbadora e a ideia de transformação animal, um eco inicial do que mais tarde viria a evoluir para os mitos dos lobisomens e de outras criaturas que oscilam entre o humano e o bestial. Para compreender isto, precisamos de viajar no tempo até ao coração de Uruk, a cidade governada por Gilgamesh, um rei parte humano, parte divino, cuja vida foi marcada pela sua busca pela imortalidade. Mas a história que nos interessa não é a de Gilgamesh em si, mas antes a de um aspecto peculiar da sua epopeia que muitas vezes passa despercebido. Entre as muitas histórias que rodeiam este rei, uma em particular fala de Ishtar, a deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Ishtar era uma figura fascinante e temida, uma divindade com o poder de moldar a vida e, ao mesmo tempo, desencadear a destruição. O seu temperamento era tão apaixonado quanto perigoso e, quando os seus desejos não eram correspondidos, o castigo era severo. Segundo a história, Ishtar apaixonou-se por Gilgamesh e propôs-lhe casamento, oferecendo-lhe riquezas e poder ilimitados. Mas Gilgamesh, ciente da origem da deusa, rejeitou-a. Na sua rejeição, Gilgamesh fez algo que poucos mortais ousariam e enumerou as histórias dos antigos amantes de Ishtar e como todos eles encontraram destinos terríveis por causa da sua fúria. Uma dessas histórias destacou-se das restantes, na história de um pastor transformado em lobo. Este pastor, segundo a tradição, era amado por Ishtar, mas quando seu favor desapareceu, ela transformou-o num lobo. O que antes era um homem forte e respeitado entre o seu povo, tornou-se uma criatura temida e rejeitada. Já não podia andar entre o seu próprio povo, os cães que antes guardavam os seus rebanhos atacavam-no como se fosse uma ameaça. Aqui vemos, talvez pela primeira vez, um relato explícito de licantropia e a transformação de um humano em lobo, não como um ato heróico ou como uma ligação espiritual, mas como um castigo divino. Esta maldição não só alterou a sua forma física, como também o isolou emocionalmente, despojando-o da sua humanidade e relegando-o para uma existência solitária na natureza. O simbolismo por detrás desta transformação é profundo. No mundo sumério, os lobos eram criaturas ambíguas, por um lado, representavam a força e a astúcia, mas, por outro, personificavam o caos e o perigo da natureza. Transformar um homem num lobo não era apenas privá-lo da sua forma humana, mas também condená-lo a ser uma criatura rejeitada, temida até por aqueles que um dia o amaram. Era uma forma de apagar a sua identidade,
bani-lo do mundo ordenado dos humanos e empurrá-lo para o reino caótico da bestialidade. Mas esta história de transformação animal não é um acontecimento isolado na mitologia mesopotâmica. Nas tábuas encontramos indícios de que os deuses podiam conceder ou impor transformações aos animais como castigo, prova ou mesmo recompensa. Estas metamorfoses não eram simples alterações na forma física, eram manifestações de um estado espiritual ou emocional. Tornar-se lobo, leão ou qualquer outro animal significava algo mais profundo e uma ligação ou desconexão com a ordem cósmica. E no caso do pastor amaldiçoado, a desconexão foi total. Era um homem preso num corpo que o distanciava da sua própria humanidade. O que é fascinante nesta história é a forma como antecipa muitos dos elementos que associamos aos mitos modernos dos lobisomens hoje em dia. A ideia de transformação involuntária, o isolamento, a rejeição pela comunidade e a luta interna entre o humano e o animal são temas que ressoam nas narrativas de licantropia que se desenvolveram séculos mais tarde na Europa e noutras partes do mundo. Mas aqui, na antiga Suméria, estes conceitos já estavam presentes, embora envoltos num contexto mitológico e religioso. Além disso, a relação entre esta transformação e a deusa Ishtar acrescenta uma dimensão ainda mais intrigante. Ishtar, enquanto deusa dos extremos em amor e guerra, vida e morte, personificava a dualidade também encontrada nos mitos dos lobisomens. A transformação do pastor não foi apenas um ato de castigo, era uma manifestação do poder de Ishtar de criar e destruir, de conceder amor e destruí-lo com fúria. Era um lembrete de que os deuses sumérios não eram moralmente bons ou maus, eram complexos, como a própria natureza, e as suas ações refletiam essa ambiguidade. Ao terminarmos esta viagem pelas sombras da antiga Suméria, apercebemo-nos de algo fascinante: os mitos que nasceram nas planícies da Mesopotâmia, entre os templos e as cidades de Uruk e Lagak, não desapareceram. Pelo contrário, evoluíram, viajando pelo tempo e pelo espaço para se infiltrarem na nossa imaginação moderna. Desde os Udug e Edmu, que inspiraram as primeiras imagens de vampiros, até as histórias de homens transformados em lobos como resultado de castigo divino, encontramos nestes contos sumérios as raízes de algumas das figuras mais icônicas das nossas lendas contemporâneas. Mas por que é que estes mitos continuam a cativar-nos? Talvez a resposta esteja naquilo que representam. Os vampiros e os lobisomens, tal como os entendemos hoje, não são apenas monstros que vivem na escuridão, são espelhos das nossas próprias sombras. Recordam-nos o nosso desejo pela imortalidade, a nossa luta interna entre o racional e o instintivo e os nossos medos mais profundos, o isolamento, a perda de controle e o confronto com a nossa própria natureza dual. Estes números, embora fantásticos, falam de algo profundamente humano. E é isso que os torna tão eternos, tão irresistíveis. Pense nisto, e aqueles sacerdotes sumérios que escreveram em tábuas de argila há mais de 4.000 anos não podiam imaginar que as suas histórias se estenderiam por milênios para ressoar no ecrã do seu telefone em qualquer noite. Mas fizeram. Estes mitos sobreviveram porque se alimentam das nossas emoções mais universais. No medo de Edmu, podemos ver o terror da morte e do esquecimento. Na história do pastor que se tornou lobo, reconhecemos o castigo pela desobediência, mas também a perda da nossa humanidade. Estas histórias acompanham-nos como um sussurro constante, mudando de forma, mas mantendo a sua essência. Assim, se ficou tão cativado como eu por esta ligação entre passado e presente, convido a fazer parte desta jornada contínua. Subscreva o canal e ative as notificações, pois juntos continuaremos a desvendar os segredos de civilizações antigas, conectando-as com os mitos que nos fazem ser quem somos hoje. Deixe um comentário com as suas perguntas ou teorias, porque adoraria saber o que pensa. E se este vídeo fez pensar ou aprendeu algo novo, não se esqueça de o partilhar com alguém que adora os mistérios da história tanto quanto você.